o irmão maligno do Shanks finalmente se revela, e seu nome é Shamrock Figureland. Porém, muitos detalhes sobre ele foram perdidos. Seu nome carrega um significado gigantesco e seu poder é um dos mais fortes de toda a história de One Piece. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. No capítulo 1137, finalmente temos a revelação de Shamrock Figureland. Sua introdução foi estrategicamente feita para mexer com a trama de maneira grandiosa, revelando um personagem que não só se assemelha fisicamente ao Imperador do Mar Shanks o Ruivo, mas também parece ter um propósito muito maior na história. Isso levantou muitas teorias, algumas mais plausíveis, já outras bem mais ousadas, mas todas com um ponto em comum: o Shamrock não é um personagem qualquer, ele possui um impacto significativo no futuro de One Piece. Mas é claro que primeiro temos que falar sobre o fato de que Shamrock é idêntico ao Shanks. Essa semelhança não é apenas superficial, ela vai além da aparência física. Ambos têm o mesmo tipo de cabelo, o mesmo rosto, o mesmo estilo de espada e, ao que tudo indica, possuem o mesmo carisma e poder de liderança. A grande diferença é que Shamrock não tem a cicatriz no rosto, e aparentemente ainda possui os dois braços intactos, até porque o Shanks perdeu o seu para salvar o Luffy do Rei da Costa. Isso sugere que, embora ele compartilhe muitas semelhanças com o capitão dos Piratas do Ruivo, a sua trajetória e destino podem ter sido radicalmente diferentes. Em vez de se tornar um pirata como Shanks, Shamrock foi criado para servir ao governo mundial. E tudo isso porque os dois, na verdade, são irmãos gêmeos. E Shamrock e Shanks foram separados ainda crianças em um grande incidente que marcou o mundo de One Piece, o incidente de God Valley. Shanks e Shamrock são filhos de Figureland Garlin, o antigo comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados e atualmente um dos 5 Gorosei que assumiu quando Imu demitiu Saturno, tirando o poder de seu corpo e consequentemente também tirando a sua vida. Mas há 38 anos atrás, após o enorme conflito em God Valley com os Piratas Rocks, os Piratas Roger, a Marinha e também os Cavaleiros Sagrados entrando em uma enorme batalha, o resultado de tudo isso foi que a ilha inteira simplesmente sumiu do mapa. Todos os nobres mundiais então fugiram dali o mais rápido que podiam, e nesta comoção toda, para salvar a vida de um pequeno bebê, um dos nobres o colocou dentro de um baú de tesouros e acabou o deixando para trás ao fugir da ilha. Assim então, antes que God Valley simplesmente desaparecesse, Roger e seus piratas encontraram esse baú de tesouros, e ao abri-lo, eles viram o pequeno bebê ruivo ali dentro e o adotaram. Este era o Shanks. Já agora, Shamrock, o seu irmão gêmeo, foi salvo pelo seu pai e levado embora de volta para a Terra Santa em Mary Joyce. Por causa disso, ele cresceu como um nobre mundial, sendo treinado para ser um dos Cavaleiros Sagrados. E com isso, os dois irmãos então foram separados, seguindo caminhos completamente diferentes um do outro. Um se tornou um pirata, sendo um Yonkou, já o outro se tornou um dragão celestial, sendo um Cavaleiro Sagrado. Já agora, um detalhe muito interessante sobre Shamrock é que seu nome significa literalmente trevo de 3 folhas. Um Shamrock é um trevo com especificamente 3 folhas e que é símbolo da Irlanda, um dos antigos países nórdicos relacionados aos vikings, o que já o conecta diretamente com Elbaf, onde a cultura dos gigantes também é inspirada nesta cultura. E claro, também o conecta com Shanks, que é inspirado em Tyr, o deus da guerra da mitologia nórdica. Shanks e Tyr compartilham muitas semelhanças, ambos são famosos por sua esgrima, sua justiça e seus cabelos ruivos. Tyr era conhecido como o deus da guerra, da lei e da justiça. O Tyr também perdeu o braço para um dos filhos do Loki, o lobo fera Fenrir. Mas o que é interessante é que esse sacrifício teve que ser feito para manter a ordem. Já o Shanks também arrisca sua mão para um rei do mar, e esse sacrifício foi feito para esperançosamente trazer ordem para o mundo de One Piece, já que ele salvou o próprio Luffy, o deus do sol.
E uma curiosidade apenas é que Tyr foi profetizado para morrer nas mãos de Garmr, e em muitas histórias, Garmr é o cão-demônio Hells, guardião do submundo, e em muitas iterações ele é conhecido por ter 3 cabeças. O que imediatamente lembra de Barba Negra e sua bandeira pirata, mas também lembra de Shamrock, como ainda veremos nesse vídeo. Mas voltando ao Shamrock, que já vimos estar ligado à mitologia nórdica, o seu nome não significa apenas isso, porque São Patrício, um dos santos padroeiros da Irlanda, usou o termo Shamrock como uma metáfora para a Santíssima Trindade, conectando o trevo de 3 folhas a uma trindade. E esse nome com certeza não foi dado ao Shamrock aleatoriamente pelo Oda. Ele não daria um nome sem saber o seu significado, o que nos leva a pensar se na verdade são 3 irmãos gêmeos, e não apenas 2 como foi falado. Shanks pode ter ainda um outro irmão gêmeo além do Shamrock, sendo na verdade trigêmeos. Esse outro irmão, se ele realmente existir, pode estar na Terra Santa ou em qualquer outro lugar do mundo, mas seguindo o padrão já temos um pirata e também um nobre mundial. Logo, o terceiro irmão não seria nenhum dos dois, mas por enquanto ainda não temos pistas nenhuma para teorizar sobre esse terceiro irmão. Já agora, o comportamento de Shamrock sugere que ele não é apenas um guerreiro, mas também um mestre em manipulação e estratégia. Quando foi introduzido, ele foi retratado tentando negociar com os gigantes de Elbaf, buscando convencê-los a se aliar ao governo mundial. Ele foi justamente atrás de Loki, que na teoria era para ser o rei dos gigantes, mas pelos seus crimes ele não foi aceito pelo povo e está até preso. Só que, pelo que tudo indica, Shamrock não tinha essa informação. Ele queria trazer Loki para seu lado para ganhar a força dos gigantes. Mas após Loki recusar, ele mudou sua abordagem. Seu objetivo agora é começar pelas crianças de Elbaf. Ainda não está claro qual o seu plano com isso. Se é sequestrar as crianças para forçar os gigantes a se juntarem ao governo, ou se a fazer a cabeça das crianças, que serão a nova geração, para que um novo rei surja delas no futuro, que então se aliará com o governo e os nobres. Mas essa abordagem diplomática é interessante porque mostra que, além de ser um combatente de altíssimo nível, o Shamrock também é extremamente inteligente, sabendo que a força bruta sozinha não basta para alcançar os seus objetivos. Ele sabe usar a influência política e a sua inteligência para conquistar aliados, o que faz dele uma ameaça ainda maior. Se ele conseguir conquistar Elbaf para o lado do governo mundial, será uma vitória estratégica gigantesca, já que a Aliança dos Gigantes pode mudar completamente a dinâmica da Guerra Mundial em One Piece. É só lembrarmos da força do exército de Elbaf, e também que a Big Mom queria muito esse exército porque ela acreditava conseguir ser a rainha dos piratas se conseguisse a Aliança dos Gigantes. Com sua aparição no capítulo 1137, Shamrock é descrito como o líder dos Cavaleiros Sagrados, uma organização que é praticamente uma elite entre os guerreiros a serviço do governo. Isso coloca Shamrock em um nível muito mais alto do que os próprios almirantes da marinha. E a importância dessa organização não deve ser subestimada, já que ela não só responde diretamente ao governo mundial, mas também possui uma reputação de ser extremamente poderosa e formidável. Esse título e a sua posição de liderança sugerem que ele é um dos guerreiros mais fortes do mundo, e isso é uma grande pista sobre as suas habilidades. Em relação aos poderes de Shamrock, não podemos deixar de considerar que, como líder dos Cavaleiros Sagrados, ele provavelmente possui um nível de Haki extremamente aprimorado. Se Shanks é um dos maiores usuários de Haki da série, não seria loucura supor que Shamrock tem uma habilidade ainda mais refinada ou um tipo de Haki que o torne um adversário quase imbatível. Afinal, os dois são irmãos, e Haki já foi confirmado em One Piece ser um poder genético. O Haki da observação de Shamrock pode ser tão afiado que ele seria capaz de prever os movimentos de qualquer oponente, vendo vários minutos no futuro, enquanto seu Haki de armamento provavelmente o torna invulnerável a ataques físicos convencionais e tornam seus golpes ainda mais fortes. Além disso, não podemos esquecer da possibilidade de que ele possa ser um mestre no Haki do Rei.
assim como Shanks, capaz de dominar multidões e fazer inimigos mais fracos sucumbirem à sua presença. Ao longo de One Piece, o Oda tem demonstrado uma habilidade impressionante de conectar personagens, eventos e mistérios ao longo dos seus arcos, fazendo com que cada revelação se encaixe de maneira bem orgânica na história. E considerando isso, é possível que a introdução de Shamrock seja parte de um plano bem maior. Talvez ele seja uma peça-chave para o desfecho de One Piece, com sua relação com Shanks funcionando como um paralelo para a jornada do Luffy. Se o Luffy precisa superar o Shanks para se tornar o rei dos piratas, como ele mesmo já disse, revelando que irá derrotar o Shanks um dia, então enfrentar uma versão do Shanks mais perfeita, mais poderosa e mais cruel poderia ser o passo-chave para sua evolução. Como vimos em Elbaf, o Luffy admira muito o Shanks e não seria capaz de lutar contra o seu mentor em uma batalha séria para realmente o ferir. Mas com Shamrock, isso seria completamente diferente. É muito provável que Shamrock seja mais poderoso que o próprio Shanks. E uma pista disso é que ele ainda possui os seus 2 braços. Não podemos esquecer de que após perder o seu braço, Mihawk não quis mais duelar com Shanks, provavelmente por achar que agora ele não estava mais tão forte quanto antes. Shamrock também foi treinado por um dos melhores, o Gorosei Figureland Garlin, que, como tudo indica, foi ele quem deixou a cicatriz no corpo de Barba Branca, um grande oponente do antigo rei dos piratas, Gold Roger, que inclusive foi o treinador do Shanks. Além disso, Shamrock representa tudo o que o governo mundial almeja em um guerreiro: poder, lealdade e controle absoluto. Ele pode ser a última barreira para Luffy alcançar o seu objetivo e desafiar o sistema corrupto que domina o mundo. Em termos de combate, a espada de Shamrock também tem um papel fundamental. No capítulo 1138, ficamos sabendo que ele é um mestre com sua espada e que ela é extremamente poderosa. Como vimos em muitos momentos de One Piece, as espadas são armas significativas e até mesmo bem simbólicas, muitas vezes ligadas à identidade e ao poder dos personagens que as empunham. E a do Shamrock tem um poder muito especial, ela é usuária da Zoan mítica dos Cerberus. Já vimos antes em One Piece que é possível com que um objeto inanimado, como uma Akuma no Mi, adquirindo seus poderes. O Vegapunk descobriu como fazer isso, porém isso só é possível com frutas Zoans, já que elas são as únicas que possuem vontade própria, dando uma consciência ao objeto inanimado que adquire seus poderes. E a espada de Shamrock comeu a fruta dos Cerberus, podendo se transformar no enorme cão demoníaco de 3 cabeças. Ainda não vimos a extensão total dos poderes de sua espada, mas ela é capaz de criar uma lâmina a partir da boca de cada uma das 3 cabeças, e Shamrock ainda pode fazer com que as 3 cabeças sejam arremessadas se separando do corpo. As cabeças arremessadas então podem controlar sua trajetória e acertar seu oponente com a lâmina em sua boca, o perfurando completamente. Também vemos que quando Shamrock invocou os Cerberus de sua espada, ele possuía uma linha de fumaça negra ao redor de seu corpo, o que é uma característica das frutas Zoans despertadas, mostrando que esta Akuma no Mi em sua lâmina é ainda mais poderosa e feroz do que parece. Com tudo isso, então, não podemos deixar de considerar a possibilidade de que Shamrock será um dos grandes vilões da história de One Piece. Ele pode ser a verdadeira ameaça de Elbaf, com seus planos ambiciosos de controlar o mundo por meio da força militar, da diplomacia e do poder da linhagem Figureland. O seu confronto com Luffy não será apenas uma batalha física, mas também uma batalha ideológica, uma luta entre 2 mundos, entre os ideais dos piratas e o controle absoluto do governo mundial. A introdução de Shamrock Figureland muda tudo em One Piece, um personagem com um haki tão forte quanto Shanks, possuindo ainda os 2 braços e uma espada com uma das Akuma no Mi mais ferozes e poderosas de toda a história de One Piece. Um inimigo que o Luffy, sem sombra de dúvidas, terá que superar se ele realmente quiser chegar na última ilha da Grand Line e finalmente se tornar o Rei dos Piratas.